A estrutura horizontal nada mais é do que a estrutura da laje. São as estruturas que nós desenvolvemos para poder suportar as cargas numa laje, numa situação para steel framing. Utilizamos basicamente duas soluções mais corriqueiras para solucionar laje. A primeira delas são quando nós fazemos a laje com perfil horizontal. Normalmente trabalhamos ou com o perfil módulo 140 ou 200, também equidistantes, seguindo o alinhamento dos perfis da parede. E esses perfis, eles suportam as cargas de peso próprio, permanente, e as cargas também de sobrecarga, dependendo do uso daquela laje. Então, uma dessas soluções é exatamente utilizar o perfil. Mostro para vocês um projeto de uma laje com os perfis, tá? Uma laje perfilada, utilizando perfis, e os contraventamentos da laje. Então, nós costumamos realizar contraventamentos para a laje, para que evitar que as cargas de movimentação, de pessoas se movimentando, ou as cargas mesmo de vento, elas estejam realmente sendo suportadas por toda a edificação. Eu costumo, em meus projetos, não utilizar outros elementos para contraventamento. Eu sempre contravento a obra utilizando a própria estrutura. Olhando, então, agora uma imagem de uma obra executada com esses perfis na horizontal. Veja que, nesse caso, eu utilizei eles parafusado costa a costa. É o que a gente chama de B2B, ou back-to-back. Quando os dois perfis, nesse caso, são montantes de padrão 140, quando eles são presos pelas suas costas, pelas suas almas, e eles suportam a carga da laje. Também fizemos nessa laje os bloqueadores, falaremos mais futuramente, e também os contraventamentos, são aquelas diagonais que vocês conseguem perceber nos cantos da edificação, e transmitem toda a carga da laje para os painéis estruturais e dos painéis estruturais para a fundação. Uma outra forma de fazermos nossa laje é utilizando treliças. Tá? Essas treliças elas variam tanto de altura e a posição de suas diagonais. Quando utilizamos treliças, nós temos um pouco mais de mão de obra necessária para a produção desses elementos. Essa necessidade de fazer treliçado ou fazer ele com perfil ou mesmo back-to-back depende muito do calculista, tá? Mas a grande função é o vão. É o vão necessário ser vencido e a carga aplicada nele para determinar qual a melhor solução de projeto. Aqui para vocês eu mostro então uma treliça em projeto, tá? Como que vai um projetinho para a fabricação da treliça e aplicação prática de uma laje treliçada. Veja ela vencendo o vão, a laje já está instalada e vocês vê os demais elementos de contraventamento para essa solução de laje treliçada para o sistema. Mais uma outra imagem de obra para vocês, também com um vão um pouco maior. Nesse caso, essa obra ela tem um vão de 6 metros, está vencendo um vão de 6 metros, e a altura da treliça é de 300 milímetros. 300 milímetros de altura, vencendo 6 metros de vão aproximadamente, e ela também, todas as diagonais, ela toda treliçada. Quando nós falamos de telhado, coberturas, nós levamos o mesmo princípio ali das lajes. Nós podemos também fazer telhado e cobertura utilizando perfil. Normalmente com os vãos menores a gente trabalha com perfil. O vão maior a gente acaba trabalhando com as tesouras, que nada mais é do que uma treliça inclinada. Em uma de suas faces possui inclinação para que você possa manter a inclinação dos telhados. Uma coisa fundamental para ser dita para as coberturas é que a tesoura da cobertura precisa estar alinhada, está apoiado no montante, e esse montante do painel estará alinhado com a tesoura, com a treliça, ou muitas vezes com o perfil da laje e alinhado com o perfil do painel inferior que vai levar essa carga para a fundação. Então veja a necessidade de que todos os esforços, todos os carregamentos estejam sempre alinhados e levando esses carregamentos para a fundação, transmitindo eles para a fundação. Quando a gente fala de cobertura, nesse caso que eu estou mostrando para vocês, é um telhado realizado com tesouras, tá? Tem 2 águas. Temos ali o ripamento feito com montante, nesse caso determinamos fazer esse ripamento com montante. E também os contraventamentos da ripa, são essas diagonais que vocês veem em cinza. Temos também os contraventamentos de
tesouras, contraventamentos de ripa e as travas laterais de tesouras que evitam que elas se desloquem ou elas flambem lateralmente. Então, toda essa solução de travamento é realizada em projeto e não tem muita diferença do que se faz para um projeto de aço convencional. A grande diferença para uma cobertura de aço convencional para o steel framing é realmente a quantidade de elementos. Normalmente, com aço convencional, nós temos tesouras a cada 5 metros. No steel framing, nós temos tesouros a cada 1,20 m, 1,80 m. Isso varia dependendo da carga. Uma questão fundamental quando a gente faz telhado é exatamente que normalmente na estrutura do telhado se apoia o forro que faz o fechamento daquele ambiente, né, o ambiente inferior ao telhado. E para o apoio do forro, nós precisamos que ele tenha apoio a cada 1,20 m. Então, normalmente, a gente trabalha com as tesouras a cada 1,20 m para facilitar a fixação dos forros, tá? Também pode ser possível fixar o forro no ripamento, eu costumo chamar de ripamento, né, nos montantes de ripamento, e desde que sejam dimensionados, verificados e especificados em projeto pelo engenheiro calculista, mas há total possibilidade para que isso ocorra. Mas esses elementos têm que estar sempre distanciados no máximo de 1,20 m para atender a questão de forro, muitas vezes forro de gesso. Mostrando para vocês um corte, então, de como isso fica, o alinhamento que nós precisamos desses elementos. Tá? Isso aqui é um projeto ainda em desenvolvimento nosso, então aqui já temos a compatibilização com hidráulica, elétrica, vocês conseguem ver escada, vocês conseguem ver os elementos de telhado, os elementos de laje, os elementos de contraventamento, as diagonais de contraventamento, vocês conseguem perceber também o alinhamento dos montantes, e como se sobrepõe uma parede à outra em todos esses elementos, tá? Temos também um pouco ali de aço convencional, nesse desenho não fica tão claro exatamente pela quantidade de itens sobrepostos, mas vocês conseguem entender um pouquinho do que nós vínhamos falando, então da necessidade da cobertura, está descarregando suas cargas nas paredes, que descarrega suas cargas nas lajes, nesse caso aqui nas treliças da laje, que descarrega suas cargas para os montantes do painel térreo e assim para a fundação, ok?